Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já repararam que aqueles CDBs que rendiam até 110% do CDI de alguns bancos estão rendendo menos? Pois é, o Sofisa Direto, que antes rendia 110% do CDI, reduziu seu rendimento para 105%. O Banco do Daicoval já havia reduzido a taxa de 110% para apenas 107%. E o Recarga Pay ainda está pagando 110% do CDI, mas agora há incidência do imposto de renda que antes não havia. Além disso, o dinheiro não rende mais diretamente na sua conta. O rendimento vai direto para o limite do cartão de crédito, que é o limite garantido. E aí você pode fazer esse resgate todos os dias, mas isso já não é mais automaticamente. Mas afinal, por que tudo isso está acontecendo? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Oi, meu nome é Rosalvo e nesse canal nós falamos de finanças e investimentos. Então, se você é novo ou nova por aqui, já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós temos vídeos novos aqui no canal toda semana, então fique ligado. Muito bem, vamos direto ao ponto. Mas por que essas rentabilidades estão diminuindo? A resposta é simples, devido à taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está em 13,25%. Mas olhando aqui o Boletim Focus, nós vemos que a previsão é para que ela chegue em 15% ainda esse ano. E a gente sabe que quanto mais alta a taxa Selic, maior é a rentabilidade desses CDBs, já que o rendimento deles é atrelado ao CDI, que é também atrelado à taxa Selic. Então, quanto maior a taxa Selic, maior o CDI e maior é o rendimento desses investimentos. Então, com a taxa Selic alta, o custo de captação dos bancos aumenta. Isso significa que eles precisam pagar mais para captar mais dinheiro, porque com a taxa Selic alta, o dinheiro se torna mais caro. E ao mesmo tempo, com a taxa Selic alta, se torna mais arriscado emprestar dinheiros para clientes que podem ter dificuldades para pagar esses empréstimos no futuro. E qual o resultado disso? Eles diminuem a rentabilidade dos CDBs para equilibrar essa conta. A partir disso, nós precisamos analisar algumas outras opções. E como nós vamos analisar se um CDB é seguro? Para analisar um CDB não adianta olhar só para a rentabilidade, a gente precisa olhar também para o emissor desse CDB. A gente não pode sair aplicando nosso dinheiro em um CDB só porque a rentabilidade é alta, a gente precisa olhar para a segurança do banco. Então, por vezes, nós podemos até encontrar outros CDBs que estão rendendo 110% do CDI, mas será que a saúde financeira daquele banco emissor é interessante? Para isso, para avaliar um banco, a gente pode utilizar vários sites, dentre eles o Banco Data, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui como exemplo, eu utilizei o Banco Sofisa Direto. Neles nós conseguimos ver um balanço geral do banco, inclusive os lucros nos últimos anos. A gente vê aqui, por exemplo, que o Banco Sofisa teve lucro desde 2020, apesar de não ser grandes lucros, né, quando se tratam de instituições financeiras, pelo menos não houve prejuízo. Além disso, ainda há outros dois índices que são importantes de serem analisados, que é o índice de Basileia e o índice de imobilização. O índice de Basileia mostra quanto o banco tem de dinheiro em relação a quanto ele empresta. Como assim? Por exemplo, se o banco tem R$100 emprestados, ele tem R$13,40 em caixa. É isso que significa o índice de Basileia, ou seja, quanto maior, melhor. Aqui no caso do Banco Sofisa, a gente vê aqui que está em 13,4%, que já está aqui nessa faixa amarela que não é tão boa assim. Quando ele estiver aqui no verdinho, significa que ele está com um bom índice de Basileia. O outro índice é o índice de imobilização. Esse índice de imobilização significa o quanto de ativos do banco estão presos em investimentos de longo prazo. E aqui nesse caso, diferente do índice de Basileia, quanto menor, melhor, porque significa que o banco tem mais liquidez, ou seja, capacidade de transformar aqueles ativos em dinheiro. Então, assim que você for analisar um CDB, é importante que você veja a saúde financeira do banco. Além disso, se o banco for listado em bolsa, melhor ainda, porque a gente consegue ver muitos outros índices desse banco. Então, bancões como o Banco do Brasil, o Itaú, que são bancos que estão listados na bolsa, a gente consegue ver muito mais dados, a exemplo do próprio lucro do banco, que a gente consegue ver um histórico muito maior. Como exemplo, vamos ver aqui o Banco do Brasil. Entrando aqui no site do Investidor 10, a gente consegue ver a receita e o lucro líquido deles nos últimos 10 anos, desde 2015. Então nós temos um horizonte aí muito maior para analisar. Então a gente percebe que ter a cobertura do FGC não é tudo isso. Até porque em caso de quebra do banco, a gente tem até 250 mil por CPF e por instituição para ser ressarcido. Mas esse ressarcimento demora muito. Então se a gente coloca uma reserva de emergência nesse tipo de investimento, a gente pode ter problema no futuro. E o que acontece com o seu capital que já foi aplicado? Quando a gente investe em um CDB, a gente está
firmando um contrato com o banco. Então, se você já investiu o seu dinheiro, é como se você tivesse assinado um contrato com o banco e ele prometeu lhe pagar 110% do CDI. Então, o dinheiro que você já aplicou vai continuar tendo esse rendimento até a data de validade do seu investimento. Essa nova rentabilidade só vai valer para os novos aportes. Então, para fechar esse vídeo aqui, nós vamos ver a diferença de rentabilidade de 100, 105, 107 e 110% do CDI, para a gente ver se é tão diferente assim essas rentabilidades na prática. Então aqui eu trouxe essa planilha e nós vamos simular um investimento de R$1.000 e hoje a taxa Selic está em 13,25%, o que significa um CDI a 13,15%, já que ele rende 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic. Então o prazo da simulação vai ser de 1 ano, o que significa um imposto de 17,5%. Então, se nós aplicarmos R$1.000 em um CDB que rende 100% do CDI por um ano, ao final desse prazo ele vai ter rendido R$ 108,49 livre de impostos. Para um CDB que rende 105% do CDI, essa rentabilidade vai ser igual a R$ 113,91, que é o que rende, por exemplo, o Sofisa. Já 107% vai nos dar um retorno de R$ 116,08. E um CDB de 110% nos daria R$ 119,34. A gente vê que não é uma diferença tão gritante assim. É algo que a gente já percebe, mas que não é tanta coisa. Então, será que vale a pena a gente arriscar nosso dinheiro colocando em um banco que não tem uma saúde financeira boa, só porque ele rende alguns porcentos a mais? É importante colocar isso na balança e ver o que é melhor para você. Se você é um tipo de investidor que gosta de correr mais riscos, que não se importa, então não tem problema. Mas se você é aquele tipo de investidor mais conservador, então vale a pena ficar atento. Então eu coloquei aqui a diferença desses rendimentos para o rendimento de 100% do CDI. Então aqui de 105 para 100% a diferença é de um pouco mais de R$ 5,00. Já a diferença de 107 para 100% é de R$ 7,59. E a diferença de 110 para 100% é de R$ 10,85. Obviamente que quanto maior for esse investimento, maior vai ser a diferença. Vamos testar aqui colocando R$10.000 investidos pelo mesmo prazo de um ano. Aí a gente já consegue ver que a diferença é um pouco mais notável. Mas ainda assim vale fazer aquela análise. Se você é um investidor que não se importa de correr riscos maiores, ou se você é aquele investidor mais conservador. Então qual é a moral da história? Não basta olhar apenas para a rentabilidade do CDB. É importante que você olhe a saúde financeira do banco. Se você quiser segurança, talvez seja melhor você investir no Tesouro Selic ou em CDBs de bancos grandes. Nós temos vários CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI em bancos grandes, como o Nubank, o Inter. São bancos que possuem saúde financeira boa e que conseguem oferecer esses CDBs com liquidez diária. E para sua reserva de emergência é importante que você encontre um CDB que renda no mínimo 100% do CDI. Menos que isso não é negócio. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Obrigado por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!